Quero falar com vocês sobre quando a nossa fé é provada. Sim, a fé é provada, a fé importante como ela é. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, que ela vem pelo ouvir da palavra de Deus e que ela é um dom de Deus, por meio do qual nós somos salvos. Dada toda essa fundamental importância da fé, nós precisamos saber lidar com as circunstâncias que colocam a nossa fé à prova. Nós precisamos, como cristãos, ter a garantia que a fé é o nosso firme fundamento para a salvação. Além disso, é inevitável que abalos e problemas aconteçam no decorrer da nossa vida. No entanto, uma fé genuína nos faz ser resilientes e ser perseverantes no meio das provas que acontecem. É pensando nisso que Marcelo Aguiar escreveu o livro Quando Nossa Fé é Provada, lançado pela Mundo Cristão. Como o lançamento também inclui e-book, eu consigo ler aqui nos Estados Unidos, você consegue ler onde você estiver. Marcelo Aguiar é pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, em Vitória, no Espírito Santo. Ele é formado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. O Marcelo também é autor da obra O Espinho na Carne e a Graça de Deus. Ele é casado com Rose Aguiar e tem 2 filhas gêmeas chamadas Amanda e Beatriz. E Marcelo escreveu um livro recomendado para pessoas que estão começando na fé cristã. Por meio desse livro, elas serão guiadas a compreender melhor aspectos da fé que são imprescindíveis para a vida cristã. Afinal, muitos ingressam na vida cristã pensando que todos os problemas desaparecerão. E nós sabemos que não é bem assim. Então, quando aparecem problemas ou quando a fé é provada, alguns cristãos podem não saber como reagir, podem achar que foram abandonados por Deus ou que a sua fé não é verdadeira. É por isso que eu também recomendo esse livro para acompanhamentos de discipulado. Por meio dele, o discipulador vai ter meios para instruir o seu discipulando nessas questões tão presentes em nossas vidas. Não só para esses, mas também para pessoas que podem estar numa fase de provação e lutas. Esse livro pode servir como um alento, um lembrete, um encorajador e reafirmador da fé dessas pessoas. Esse livro também é recomendado para cristãos em geral, para que não esqueçam dos aspectos fundamentais da fé e estejam prontos para as provações quando elas acontecerem. No Quando a Nossa Fé é Provada, Marcelo Aguiar lida com uma das histórias mais marcantes da Bíblia, a ordem de Deus para que Abraão sacrificasse Isaac. A narrativa é marcante não somente pelo pedido, mas também pela pronta obediência de Abraão em seguir aquilo que Deus ordena. Muita gente, se não talvez todos nós, que lemos essa passagem da Bíblia, ficamos nos perguntando como é que, sabe, Deus manda que Abraão sacrifique o seu filho. E pera, Abraão nem titubeou nesse negócio? Essa é uma passagem muito usada até para atacar cristãos, né? Uma passagem que tem aí a sua necessidade apologética, né? Deus ordenando o sacrifício humano, como isso? Afinal, que tipo de Deus ordena que um pai matasse o seu filho? Ainda que, no fim das contas, Deus não permitisse que isso acontecesse. Um filho que esse próprio Deus havia prometido e que agora Deus ordena que mate. Respostas como Deus é todo-poderoso, Senhor de tudo, e portanto ele pode pedir o que ele quiser, não são respostas erradas, mas podem ser bastante simplórias em casos como esses que envolvem elementos mais complexos que somente uma ordem de Deus e a obediência a essa ordem podem explicar. Essa também é uma importante passagem a ser analisada porque Abraão é considerado o pai da fé e é chamado de amigo de Deus. Portanto, ao analisar essa passagem, o Marcelo mostra como a obediência dele ao mandamento de Deus corroborou para como Abraão ficou conhecido e passou a ser uma das figuras mais respeitadas do Antigo Testamento e considerado o progenitor do povo judeu. Assim, o livro nos leva a conseguir lidar melhor com situações de sofrimento, onde Deus parece exigir o impensável de nós, para que a gente saia com uma fé fortificada. Por isso, eu quero destacar com vocês alguns pontos positivos que a leitura desse livro traz. O primeiro é a sua linguagem acessível. Marcelo Aguiar escreve por todo o livro com uma linguagem bem fácil de se ler. Isso é bom porque o conteúdo é transmitido de forma que pessoas que não têm tanto costume da leitura possam entender bem o livro. Isso também é bom porque ensina aqueles que já possuem algum conhecimento a como transmitir aquilo que sabem. Não é incomum que pessoas que já leram muito serem prolixas ou tornarem o conteúdo do que estão falando muito cheio de teologuês ou com uma linguagem difícil na pretensão de parecer mais inteligente. Assim, esse é um livro que tanto o neófito, o iniciante, quanto aquele que já tem experiência podem aprender. Para o neófito, para o iniciante na fé, o conteúdo vai ser novo e ele vai entender conceitos básicos acerca da fé que são fundamentais para a vida cristã. Já o mais experiente vai ter acesso a uma forma de expressar ou mesmo de relembrar aquilo que ele já sabe. Assim, o Marcelo une o conteúdo e forma de uma maneira que abrange pessoas com vários graus de leitura ou tempos de fé. O segundo ponto positivo é em relação ao discipulado. Já me perguntaram várias vezes como discipular alguém ou que livro usar. Esse é um ótimo livro para fazer um bom discipulado. Estudando um capítulo por encontro, o discipulador pode usar esse livro para expor o conteúdo ali dos capítulos e então orientar o discipulando nas bases da vida cristã. As bases da fé de alguém, como o próprio nome já explicita, são aquilo onde a pessoa, se apoia para viver. Com esse livro é possível dar uma boa base para quem ainda está começando na fé cristã. E relembrando o ponto anterior, a forma de explicar não vai ser difícil, ainda mais se o discipulador seguir
a forma da exposição do Marcelo. É como se ele já mastigasse o conteúdo e o discipulador teria somente de dar de comer para quem precisa. O terceiro ponto positivo é o conteúdo do livro. Claro, eu não vou comentar aqui capítulo a capítulo, até porque eu quero que você leia o material, mas eu quero destacar aqui alguns pontos que mais me chamaram a atenção, que podem também chamar a sua. O Marcelo mostra logo de cara, no primeiro capítulo, como Abraão foi chamado para andar com Deus e mostrar que pela fé nós nos tornamos seus herdeiros. Assim, aquilo que Abraão desfrutou, nós também desfrutaremos. Vê só, Deus chamou Abraão do meio do paganismo, da cidade de Ur dos caldeus, para seguir pela fé o caminho que Deus ainda lhe mostraria. Assim nós vemos sobre a forma como Deus chama os seus eleitos nos locais e condições mais improváveis. Isso mostra o tamanho do amor de Deus, o que é uma excelente forma de começar um livro que trate sobre provações. Afinal, nas provações nós temos a tendência de pensar que Deus nos abandonou, que Ele é mau por nos deixar passar por determinadas situações, ou que Ele não nos ama. Porém, se nós pararmos para enxergar como Deus chamou homens como Abraão, como Moisés, como Ele transformou a vida de Saulo, nós somos então encorajados a perseverar na fé como esses homens perseveraram. Um segundo elemento sobre o conteúdo é que nós passamos a entender melhor o que houve ali no Monte Moriá entre Abraão, Isaac e Deus. Nós podemos ter o costume de imaginar que Isaac acompanhou seu pai sem saber que ele seria o sacrifício. Mas Marcelo nos mostra que não é bem assim. Isaac já era adolescente, ele já tinha idade para perceber que ele seria o sacrifício. O texto nos fala que Isaac já tinha idade para carregar a lenha que seria usada no seu próprio holocausto. E isso nos ensina que não somente Abraão foi provado, mas Isaac também foi provado. E é por isso que ele herda a promessa que foi feita a Abraão. Além disso, Marcelo mostra como Isaac é um tipo que aponta para Jesus. Aí você pode perguntar, o que é um tipo? Nós chamamos de tipo aquilo que representa uma realidade maior que vai ser futuramente apresentada na Escritura. Um tipo pode ser uma pessoa, como é o caso de Isaac, ou uma coisa, como é o tabernáculo ou o templo. Em outras palavras, o Marcelo nos mostra a semelhança entre Isaac e Jesus para mostrar que o que foi realizado ali por Abraão e Isaac já apontava para aquilo que o próprio Deus Pai e Jesus realizariam no Calvário. Claro, não é uma relação de identidade, ou seja, não é a mesma coisa, mas é algo que quando comparamos percebemos as semelhanças claras que tem ali. Isaac e Jesus eram filhos da promessa, tanto Deus Pai quanto Abraão estavam dispostos a sacrificar seu filho. A diferença é que Deus Pai de fato sacrificou Jesus para a redenção dos pecados e ele próprio providenciou um sacrifício do lugar de Isaac. A outra coisa que o Marcelo comenta muito bem é sobre a importância das provações. Ele mostra que através delas nós nos conhecemos mais, desenvolvemos confiança, somos aperfeiçoados e o aperfeiçoamento leva ao testemunho. Por isso as provações não são um capricho de Deus, mas são para que estreitemos nossos laços com Ele, que conheçamos mais nossas limitações e o poder de Deus que é aperfeiçoado em nós das nossas fraquezas. Além disso, ao passar por uma provação, nós testemunhamos do poder de Deus. Foi porque Abraão foi fiel que ele se tornou uma figura tão importante para os judeus. Mesmo com suas falhas anteriores, isso falou mais alto. Isso nos mostra como a salvação não é algo meritório, mas é graça de Deus. O Marcelo também mostra a importante diferença entre a provação e a tentação. Afinal, quando passamos por uma ou pela outra, nós podemos não saber discernir ao certo o que é uma provação e o que é uma tentação. Ele nos ensina que as provações visam o nosso bem, enquanto as tentações nos levam ao pecado. A provação vem de Deus e a tentação vem do diabo, ou dos nossos próprios desejos, os quais nos seduzem e arrastam para o pecado. Por outro lado, a provação visa o crescimento espiritual. Ele também destaca que, algumas vezes, provação e tentação caminham juntas, ainda que não saibamos traçar uma linha muito clara entre elas, mas são coisas distintas. Isso faz com que Deus seja glorificado quando resistimos às tentações e aceitamos a provação. Outra coisa interessante que o livro mostra é que Abraão concluiu que mesmo que o seu filho morresse, Deus tinha o poder de trazê-lo de volta. Isso é dito em Hebreus 11, 17 a 19. Isso ganha ainda mais destaque quando nós percebemos que até aquele momento da história, Deus não havia ressuscitado ninguém, assim como realizou através de Elias tempos depois. Abraão acreditou que Isaac voltaria vivo de alguma forma, porque Deus havia prometido que Isaac seria o filho da aliança, por meio do qual Deus cumpriria a sua promessa. Por isso, ele confiou que Deus tinha poder para trazer Isaac de volta com vida do monte. Abraão se apegou às promessas de Deus, porque mesmo que diante dos homens algo pareça impossível, para Deus tudo é possível. Isso nos fortifica e nos faz acreditar nas promessas de Deus, para que nossa vida seja edificada sobre uma base sólida. A fé geralmente envolve questões difíceis, mas quando cremos que o nosso Pai nos auxilia nas nossas dificuldades, temos a fé fortificada, seja qual for a situação. Veja o encorajamento então que o Marcelo nos dá quando ele diz que sem esperança desistimos das lutas e dos sonhos, mergulhamos na depressão e até nosso sistema imunológico é abalado. Às vezes, a esperança natural chega ao fim, porque humanamente falando, não temos mais razões para continuar acreditando. Todavia, Abraão não deixou de acreditar. Mesmo quando não havia motivo para conservar a esperança, ele a manteve. E precisamos fazer o mesmo se quisermos ser considerados seus filhos na fé.